tarde, amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, nessa nossa tarde aqui de domingo, dia 28 de março de 2021, uma semana repleta de novidades, de coisas meio bizarras, de coisas realmente de mudanças paradigmáticas e muitos assuntos para a gente tratar. Tivemos nessa semana desde economistas lançando cartas para falar sobre saúde, dando dicas de saúde e políticas para resolver a pandemia, que os médicos e epidemiologistas já vêm falando há meses. Tivemos a Xuxa, talvez se sentindo empoderada para com isso, dar dicas de política de desenvolvimento, de inovações em saúde, né, usando, vamos dizer, medidas pouco cristãs, né, para arregimentar amostras aí de cobaias, né, para os testes usando a população carcerária. Depois ela voltou, pediu desculpas, falou que foi um mal entendido, mas Freud nos ajuda a entender um pouquinho isso, né? Então a gente não precisa nem aprofundar mais do que isso e dizer que atos falhos são importantes, né? E por fim tivemos também empresários colocando claramente a sua visão de neoliberalismo com compaixão. Vamos vender a riqueza do pobre e dar para ele só 30% do resultado, que é basicamente a proposta do movimento Convergência, né, que a gente teve essa semana, e foi nitidamente quase que um exemplo ilustrativo daquilo que a arte já havia, né, mostrado. Eu até deixei aqui um vídeo no meu canal mostrando como o Alto da Compadecida, o grande Ariano Suassuna, já tinha previsto inclusive a porcentagem, né, que era de 70 e 30, 70 para os ricos e 30% para os pobres, na forma de uma política de renda permanente. Então nós tivemos aí várias coisas, tivemos navio encalhado, tivemos Joe Biden acelerando o processo de mudanças transformadoras lá nos Estados Unidos, temos a China fazendo um grande acordo com o Irã, saculejando aí toda a geopolítica. E eu já vou, antes de fazer qualquer comentário, já passar para o nosso querido Elias Jabbour, que está aqui junto conosco, Paulo Gala, Wallace Moreira, todos nós aqui. Em breve, alguns minutos aqui, a gente já vai receber Eduardo Costa Pinto, que vai vir falar para a gente sobre o Diário da Crise, mas eu, sem mais delongas, vou ouvir o nosso oráculo da geopolítica. Elias Jabbour, seja bem-vindo. Passa aí a semana em revista com esse monte de eventos que vieram aí nos preocupar. Desvalorização do câmbio, né, Eduardo? Porque como a Petrobras tem uma dívida em dólares, como você tem uma desvalorização ali, além do que, veja, a queda do preço do petróleo reduz a receita da Petrobras. Além do mais, com a desvalorização do câmbio, você aumenta a dívida da Petrobras. Então é uma bomba montada ali. Não, a despesa financeira da Petrobras dá um salto. Não, e mais um ingrediente aí é que ela se alavancou para furar os poços. Então, ela foi para um nível de alavancagem muito grande. Foi uma espécie de tempestade perfeita. Tempestade perfeita, exatamente. Essa é a tempestade perfeita que junta isso que exatamente vocês falaram. Ou seja, mas necessariamente a Petrobras teria que ter um endividamento alto nesse momento. Para quem não entende, na decisão de abrir um poço hoje, tá? É onde custa mais. Um sistema de produção da Petrobras custa, né, entre 5 e 7 bilhões. Só que isso para construir isso, é entre 5 e 7 anos. Você só vai acertar receita depois de 7 anos. Então, tem um endividamento que é natural desse processo, e muito hoje do que o pré-sal está gerando são decisões da Dilma lá atrás. E aí, só que acontece, sim, tinha um desafio financeiro, é evidente, para dizer que não tinha. O Wallace já chamou a atenção que a desvalorização cambial, 50% em 2015, isso afetou em quase 60% a dívida. Eu também já fiz alguns estudos sobre cidades, assim, é uma tempestade perfeita. Agora, o que eu acho importante, e é um gancho que eu vou deixar provocando para vocês. Como vamos dizer assim, as empresas da construção civil, as empreiteiras, no caso brasileiro, elas já não eram só empreiteiras. Elas eram um braço central do capital industrial brasileiro. Para vocês terem ideia, tá? A Odebrecht, lá em 2015 e 2016, até antes desse processo, a sua principal fonte de receita de vendas era a petroquímica. Se você olhar os braços que ainda tinha forte de projeto industrializante, tinha conexões empreiteiras com esses grandes grupos. Quando você destruiu os segmentos e reduziu o poder das empreiteiras, você não destruiu só a questão das fornecedoras do setor de petróleo e gás, você também destruiu uma parte expressiva de uma fração da burguesia industrial que é fundamental para qualquer projeto minimamente que incorpore. E como eu sei que vocês são desenvolvimentistas, estou levantando essa provocação política que não é trivial reindustrializar nesse contexto.
Ah, mas nós vamos chegar aí. Eu queria trazer o Elias para a conversa. Não vamos deixar o Elias falar, não. Não, deixa o Elias falar. Pessoal, vou voltar a ser comunista, hein? Volta, Elias, volta. Volta a ser comunista, pode voltar. Não, que eu falei, só para localizar a brincadeira, Eduardo, que eu sou denunciado por pais de alunos na UERJ por fazer... como que é o nome da palavra mesmo? Apologia. Isso, doutrinação. Lavagem cerebral. Isso, que eu doutrino os filhos deles e tal. Então, a Procuradoria da UERJ recebeu reclamações a meu respeito. Então, eu falei para os meus alunos o seguinte: olha, não quero mais saber do comunismo chinês, eu quero o capitalismo alemão e coreano e americano no Brasil, ou seja, o capitalismo de verdade, que o Estado já tem um peso muito grande. Primeiro, agora falando sério aqui, um pouco mais sério do que o normal, eu sou entusiasta do trabalho do Eduardo Costa Pinto, tenho falado o tempo inteiro sobre isso. Eu já falei aqui, quando o Silvio Almeida esteve aqui, eu coloquei tanto o Silvio quanto o Eduardo como as duas inteligências mais interessantes da minha geração, né? Então, para mim, é uma honra estar nesse espaço com esses três amigos que eu tenho, mais o Eduardo, que virou um grande amigo particular meu. Eduardo, eu queria que você falasse sobre... Eu vou falar primeiro de um processo que ocorre no mundo a partir de 2008, que o Brasil ocorre o contrário, ou seja, o mundo inteiro entra em um processo em que os Estados nacionais eles passaram a liderar seus blocos de capitais de forma efetiva, e esse processo foi acompanhado por uma onda imensa de fusões e aquisições no mundo inteiro, ou seja, um salve-se quem puder no capitalismo internacional, em que a centralização do capital em nível internacional chegou a um patamar muito grande. E o Brasil faz o contrário. Ou seja, a Operação Lava Jato, ela traz essa característica de que nós estamos entregando para o mundo, vamos dizer assim, uma reserva de mercado que qualquer um estava querendo, ou seja, ninguém tinha encomenda fora dos seus países a partir de 2008. O Brasil passou a receber encomenda dessas empresas porque a Operação Lava Jato proibiu a Petrobras de fazer compra no Brasil. Não sei se vocês se lembram disso, né? Em que a Petrobras ela foi proibida de fazer compra no Brasil, então o Brasil entregou para os estrangeiros uma baita reserva de mercado. Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, e trazer duas questões. A primeira, você sempre tem colocado a questão dos militares, ou seja, como que você enxerga os militares em meio a essa confusão toda? E um outro ponto que você traz, que eu acho que tem um grau de sofisticação razoável, que é o seguinte: a burguesia brasileira não é um bloco monolítico, né? E que o capital financeiro brasileiro, inclusive, também tem suas frações. Nesse sentido, Eduardo, a pergunta é objetiva, não é nem provocação, é uma pergunta e tal. Quem assina essa carta que foi para as ruas no domingo na semana passada? Porque a imprensa está dizendo o seguinte: olha, o capitalismo brasileiro está abandonando o Bolsonaro, não é? Você tem uma história diferente para contar para a gente, eu acho, né, do que a grande imprensa está dizendo. Eu tendo a concordar contigo. Eu já sei qual é a sua resposta, mais ou menos, mas eu presumo qual é a sua resposta. Mas militares e quem assina essa carta para a gente, Eduardo? Já viu, né, André? Só perguntinha fácil para responder em 5, 10 minutos. Mas vamos lá. Ninguém mandou você fazer 50 episódios do negócio. Você tem muito conteúdo para compartilhar. Então, vamos lá. Antes de responder, Elias, vamos dizer assim, em sua solidariedade, porque o pior de tudo, sabe o que aconteceu? Todos viramos marxistas culturais. Não é só o Elias, não. A Rede Globo virou marxista cultural. Por quê? É o pior que, pessoal, assim, tem que rir para não chorar, e eu vou depois linkar isso com os militares, mas tem uma visão do que é hoje comunismo, que é uma visão que está lá sentada nos anos 50 e 60. Primeiro, a questão paranoica, tá? Isso são os paleoconserves, o conservadorismo norte-americano dos anos 80, né? Eles vão dizer que os marxistas perderam capacidade, mas eles continuam existindo. Eles saíram da luta de classes, eles foram para a luta ideológica. Então, eles fazem uma leitura torta até o último extremo da escola de Frankfurt, do Gramsci, para dizer que agora, por isso que isso fica muito forte. A ideia é que os intelectuais, olha que loucura, eles estariam criando um senso comum, que estariam mudando as tradições familiares,
da lógica ocidental cristã judaica. Isso é o pensamento do Olavo, mas que, na verdade, o Olavo copia da extrema-direita norte-americana, que nasce lá nos anos 80, inclusive nasce com a chegada ao poder do Reagan. Né? Ali é um liberalismo ultraconservador. Né? E o Reagan, inclusive, no seu estado, na Califórnia, vai ganhar destaque quando ele vai questionar os movimentos de 68 da universidade. Né? Ou seja, tem uma lógica, calma que eu vou juntar isso com os militares, isso que é o pior de tudo. O que significa dizer, Elias, tá? Minha solidariedade, você virou marxista ou doutrinador, e eu marxista cultural, é pior de tudo, junta a gente com o Globo, Elias. Olha o grau de maluquice que a gente chegou no nosso momento histórico. Agora, já pensou, voltar... Eduardo, Diário da Crise, logo depois do Faustão, assim? Imagina, então. Então, tudo tá que... Aqui, esse horário aqui é depois do Faustão, já. O horário já tá. Aqui, Elias, primeiro por essa questão externa. Porque o que eu acho que é importante a gente compreender, que eu percebo, pelo menos, na minha interpretação, tá? Nós estamos indo na contramão do mundo, por quê? Porque essa burguesia, quando foi na ponte para o futuro, ela achou que depois ia controlar. Ela queria uma mudança de regime, e ela continua com a mudança de regime. Ela quer passar a boiada. É por isso que depois eu vou falar da carta especificamente, você faz a carta e não fala nada de impeachment. Por quê? Porque eles querem continuar com o processo de privatização da Eletrobras. Eles querem privatizar o correio, o pessoal do varejo, para controlar a logística e ter renda de monopólio na questão da distribuição. O jogo é o seguinte, vamos aproveitar, porque ainda a gente tem chance, porque se entrar um outro, para. Então a gente tem que desmanchar. A fala do Salles, ela é emblemática, não é do governo Bolsonaro, aqui eu quero reforçar isso. É claro que o Bolsonaro aumenta a instabilidade. Eu vou usar a frase que eu tenho utilizado. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Que corpo doente é esse? O Brasil. As nossas defesas imunológicas, que são as instituições, elas estão sendo destruídas, inclusive, de forma gradual. Tá? Agora, e aí, Elias? A gente entrega mais, e aí que é o ponto, a nossa entrega, e ela vem acontecendo de forma significativa, como o Alan já falou, do nosso complexo de vira-lata, da nossa elite, eu nem gosto de usar o termo elite, dos nossos setores dominantes, porque a elite ainda tem algum projeto de nação, e a gente não tem hoje. A gente tem setores dominantes, como a gente já sabe, aí evocando o Florestan Fernandes, que ele usa o termo que eu tinha desconfiança, mas hoje eu uso com muita força. Os nossos setores dominantes, eles utilizam de forma sociopata, para manter de qualquer forma o status quo, ou seja, o lucro. E juntando com o Chico de Oliveira, no texto de 2012, tá? Eles utilizam o jeitão para mudar as regras para se manter no poder. Então, o golpe de 16 é uma tentativa de mudança de regime. Né? O Temer e o Bolsonaro foi uma disfuncionalidade, porque naquele momento, e eu queria reforçar isso, o efeito Joesley e Temer, né? Implodiu por dentro do sistema político. Foi ali, para mim, na minha interpretação, né? Eu costumo dizer que ali naquele momento eu percebi que o Bolsonaro se vendeu como fora do sistema. Mas fora do sistema para as elites como? Dizendo, eu vou passar para vocês e chamo o Temer. Então, o Bolsonaro sim tem sido funcional para esse andar de cima. E aí, Elias, a questão estrangeira, qual é o problema? Só que eles não estabilizam o sistema. E por que não estabilizam? Porque as instituições estão em crise. Só que eles fazem o quê? Ah, tá bom. Eu vou o quê? No curto prazo, lucrar e resolver meus problemas. E aí, a gente abre no pré-sal, Elias, mas esse pessoal do grande capital do varejo ganha espaço. O dono da Havan, a dona da Magazine Luiza vão se tornar os mais ricos bilionários do país. Um processo brutal de concentração e centralização. Que é verdade, esse varejo cresceu no governo Lula. E aí um pouco você estava falando, Paulo. Ele cresce no governo Lula, mas a partir de 12, 13, as taxas de lucro, e aí eu estou pegando aqui, dado do balanço, desacelera. Varejo, indústria, as grandes, eu estou falando de mega, estou falando das maiores. Tá? E qual foi a alternativa que esse pessoal implementou? A Agenda Fiesp 2, porque a Agenda Fiesp 1 é a agenda da Dilma. Qual é a Agenda Fiesp 2? Como é que a gente recupera o lucro? Em cima do trabalho, em cima da Constituição. E aí, Elias, você faz um acordo que é a nossa forma de dependência. Para que nacionalismo? Se eu consigo aumentar meus lucros agora, deixa o pessoal entrar aqui no setor de petróleo. Mas eu faço a minha mudança aqui. É aquilo que o Fernando Henrique sempre sonhou, né? Que é o desenvolvimento associado. Ou seja, já que não temos... Não tem, mas não tem, só tem um associado, o desenvolvimento não tem, não.
Mas é esse que é o ponto. Isso, mas aqui que é o ponto central que eu acho importante, tá? Que é o quê? E aí, para juntar com a questão dos militares, é que você está construindo o tipo de projeto deles, porque eles têm um projeto, primeiro, que é instável porque você não consegue regular institucionalmente. Pessoal, eu vou sair do nível de abstração, porque parece que assim, crise institucional parece uma coisa lá em cima, né? O empresário, quando toma a decisão de investir, ele está olhando para o futuro. O que ele espera de retorno sobre o investimento dele, a formação bruta de capital. Então, ele cria uma expectativa, a eficiência marginal do capital, velho Keynes. Só que a eficiência marginal do capital é em cima de uma expectativa sobre o futuro. E o que é uma instituição? Eu vou usar aqui Douglas North, tá? Nada de comunismo. Douglas North. Uma instituição serve para reduzir as incertezas do futuro, para reduzir as incertezas sobre o devir. Olha aí, ó, é projetamento, Elias. Olha aí, o Douglas North é economia do projetamento, cara. Mas observe que é o seguinte, se eu não consigo ter uma instituição para minimamente coordenar, ou seja, ter um mínimo de eficiência, de projetar o futuro, o que eu faço? Eu trago tudo para o curtíssimo prazo, é a lógica do butim. É como uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, nos anos 90, os anos 80, desculpe, com a nossa crise... É o dinheiro. Com a nossa crise... A inflação elevada, com a nossa perda de capacidade da nossa moeda ser reserva de valor, todo mundo corria. Ou seja, pegava o dinheiro e colocava o dinheiro no banco. Ou seja, a instituição moeda ali brasileira estava no seu limite. Então, você trazia tudo para o curto prazo. A hipótese que eu estou levantando é o seguinte, a nossa instituição moeda está valendo, mas as outras instituições, executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, né? Elas existem formalmente, mas elas perderam capacidade de coordenar o plano econômico, o plano do investimento, o plano de qualquer projeto político. Eu acho que a nossa crise é mais profunda do que as pessoas imaginam. E aí você vai dizer, por que os militares entram nessa história? Porque os militares, sim, acreditam na história do marxismo cultural, está lá nos documentos dele. O Bolsonaro e os militares, eles são espelho e reflexo, por incrível que pareça. Nós ainda tínhamos uma visão dos militares assentada no que foram os militares nos anos 70. Essa é uma geração completamente diferente. Essa geração que chegou ao poder é a do Silvio Frota, é aquela que acreditou que saiu do poder porque exatamente fez a distensão. Isso é o Bolsonaro. Fez a distensão e mais, desagradou os empresários, como com maior intervencionismo estatal. Então, eles enxergam que aí vai do Salim Matar, né, ao Mourão e ao Bolsonaro, ao Olavo de Carvalho, é um encontro desse pessoal. É um encontro, sabe o quê? Que é o pensamento do que é comunismo dos anos 20. O Keynes foi chamado de comunista, pessoal. Olha a analogia. O Keynes por quê? Porque pregava intervenção. E o Keynes queria salvar os capitalistas dos próprios capitalistas, com coordenação estatal, instituições. Então, esse pessoal pensa dessa forma. E aí traz tudo para o curto. E aí, claro, pensa assim e é evidente que também está querendo a boquinha. Qual é a boquinha? Corporativamente seus interesses. Isso vale para o pessoal da Lava Jato, que criou o fundo de bilhão, isso vale para o pessoal que mantém os seus salários. O orçamento dos militares, né, Eduardo? Esse ano é um exemplo disso, entendeu? É o orçamento dos militares, e aí, por isso, que é o argumento que eu tenho utilizado muito lá no Diário Inicial, nós vivemos uma guerra de todos contra todos. Por quê? Você, de forma corporativa ou individual, balança o barco para ter poder. O Gilmar, que aí eu vou abrir o gancho para vocês perguntarem, que é o seguinte, o Gilmar, quando tomou aquela decisão, ele não estava preocupado ali, vou botar o Lula no jogo. Não é essa a questão. O Gilmar deu qual sinalização? Quem manda no judiciário é o STF. Ele restabeleceu a hierarquia do judiciário. Não pode juiz de piso, não pode tribunais regionais mandar mais do que o STF. Ou seja, se quiserem conversar, é comigo. Agora, observe que isso é muito mais fruto da nossa causa institucional do que o resultado de um movimento de recentralização institucional. A gente, na verdade, está ainda balançando sem ter a mínima ideia para onde vai. O faroeste mesmo, né? Cada um tentando mostrar o seu poder de fogo, né? Esse é Eduardo Costa Pinto. Pessoal, olha, Eduardo, eu acho que o pessoal não está gostando da live, porque a gente tem poucos likes, a gente tem quase 1.100 pessoas acompanhando, mas o pessoal não está curtindo. Então, eu acho que é hora da gente acabar, acho que o pessoal não está gostando. Então, eu vou deixar aqui, ó, pessoal, vamos curtir, vamos fazer o vídeo rodar. Essa é uma conversa que precisa ganhar alcance, tá? Isso aqui não tem a ver não tem a ver com qualquer coisa associada à vaidade ou canal. Essa é uma conversa que tem que migrar para outras bolhas. Então, por favor, deem a curtida.
façam a inscrição em qualquer canal que você estiver para a gente poder avançar essa mensagem. Eu queria aproveitar, Elias, eu vou só colocar um ponto aqui para a gente explorar mais a inteligência, nosso querido Eduardo, que vai para uma outra dimensão dessa guerra, que tem a ver com a gestão da informação, né? Então, uma camada adicional de complexidade, que é algo que você já vem tratando também, que tem a ver com como o Bolsonaro conseguiu operar as redes sociais, né? Então, ele criou um canal alternativo de comunicação que foi subestimado, né? Em 2018, todo mundo subestimou e achou que isso não ia dar nada, que era um espaço muito específico de interação, que não ia ter efeitos eleitorais, e de fato ele se mostrou muito previdente e providente, né? Nesse sentido, ele avançou rapidamente. E o que nós vemos hoje, e aí eu queria ouvir a tua interpretação, é um ataque de dentro do Estado em cima de todos os institutos que produzem informações relevantes, que tornariam mais difícil a guerra de narrativas, né? Então, se você destruir a produção de informação sobre Covid, então você consegue politizar a pandemia. Se você destrói o IBGE, cortando 90% do orçamento do IBGE em ano de censo, gente, isso não é lástima, isso é uma catástrofe, isso é um crime contra o progresso social no Brasil, porque se a gente não tem informação, como é que a gente vai poder mobilizar, né, os congressistas, a sociedade, para fazer política pública? A gente teve o ataque sobre o Ministério da Saúde, que eu já falei, né, para reduzir o número de mortes da Covid diariamente, o ataque sobre o INPE, que foi o primeiro, né, e a gente tem uma asfixia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, quando você reúne todos esses elementos, a camada informacional dessa guerra fica muito evidente. Como que você encaixa isso dentro do jogo? Aí, Elias, não sei se quer complementar. Não, eu só queria trazer o seguinte, você falou do alcance dessa conversa, porque o que o Eduardo Costa Pinto está fazendo, sob o ponto de vista particular, é construir algo que não é fácil construir, que é a economia política, né, do tempo presente, ou seja, o que é a anatomia da sociedade civil brasileira dos últimos 6 anos. Acho que é isso que o Eduardo Costa Pinto está nos apresentando aqui, né, durante a pesquisa dele, e está mostrando aqui nessa conversa nossa, basicamente isso. Eduardo, só pergunta fácil, tá? A gente combinou que a gente... O Elias, vamos deixar ele responder essa da informação, aí a gente vai para você, só para não ficar muito grande. Não, tá, tudo bem. Ia perguntar do Lula, mas tudo bem. Já perguntei. A gente deixa para a próxima, vai lá. Deixa para a próxima. Elias, você não fez como a gente combinou, não. Pergunta fácil, Elias, mas vamos lá. Só deixar claro, é para a próxima pergunta, não é para a próxima ocasião. Vai lá, Eduardo. Vai lá. André, eu acho que, André, você trouxe um ponto importante que liga, inclusive, porque as pessoas, assim, se você pensar o que são os militares, o pensamento militar, durante o nosso período, né, de ditadura. Os militares tinham preocupação com a informação. Eles tinham preocupação, tinham toda a crítica vamos dizer assim, a Universidade de Pensamento de Esquerda, mas eles criaram o CNPq, eles criaram a pós-graduação. Ou seja, eles fortaleceram os instrumentos de informação estatística para ter o mapa do processo. E você vê que não é esse governo, o Bolsonaro em si, mas é esse governo. E por quê? Eu sei que vai parecer estranho agora que a gente está falando, mas é um embate de narrativas, porque eles acham, sim, que seja a utilização da informação, ou nós 5 aqui, todos são marxistas culturais, vocês não estão entendendo. Você, Paulo, André, que acha que não estão nisso, vocês também são marxistas culturais. E por quê? Porque você está utilizando a informação para construir um senso comum, modificado. Por isso que o controle da informação, por isso que a relação dos militares, do governo do Bolsonaro e dos militares com a universidade é muito diferente do que foi durante o regime militar. Porque a ideia da balbúrdia, a gente olha, e é uma piada, parece insano, mas a questão não é o que a gente acha insano, mas eles se movem a partir do que eles acham do mundo. É isso que o campo da esquerda tem que entender nessa história. A gente pode dizer, isso é irracional, isso é maluco? É, mas eles vão se mover, tem um método na loucura. Como devia, né? Tem um método na loucura. A questão toda que se coloca, André, e é por isso que aqui tem nuances, e eu queria ressaltar isso, a diferença entre os militares e o Bolsonaro. Os militares, sim, gostariam de uma profunda mudança na sociedade brasileira, porque eles enxergam a esquerda, e essa esquerda não é mais agora só o comunismo, os marxistas, tipo eu e o Elias, é qualquer um
que crie uma mudança nos valores da tradição da família ocidental cristã e que estariam criando o senso comum modificado. Se vocês querem entender boa parte da cabeça militar hoje, leia o livro do Avelar Coutinho. Tem que ter estômago, tá? Mas leia para você entender. É o Santos Cruz. O Santos Cruz se coloca como centro. O Santos Cruz é à direita. Só que o Santos Cruz brigou com o Bolsonaro. E por quê? Aqui é o ponto importante. Porque se o Bolsonaro pudesse, né, ele já tinha dado... Ele, tipo assim, eu balanço o barco para o barco virar e dar um golpe. Isso não, aqui eu não tenho nenhum medo de processo, porque ele já disse isso a vida inteira. Né? Agora, os militares não. Os militares querem o quê? Um tipo de mudança profunda na sociedade, coordenado, planejado e sem sobressaltos. Mas eles têm o mesmo fim, o mesmo objetivo. O Vilas Boas falou isso a vida inteira, um texto que eu escrevi lá, eu acabei participando de um grupo de estudo sobre os militares de um livro, porque o Vilas Boas fala o tempo inteiro politicamente correto. O termo politicamente correto é amplo, mas ele é utilizado pelos conservadores norte-americanos como sinônimo de marxismo cultural. Então, por isso que todos viram marxismo. É evidente que você tendo um projeto desse tipo gera uma instabilidade enorme. Então, André, controlar a informação é o elemento fundamental de lógica da forma de guerra como se opera. Então, o governo Bolsonaro e os militares operam instrumentos de guerra híbrida. Né? A guerra híbrida é uma junção entre a guerra convencional e o civil. Então, é tipo jogo de informação, balança as armas para tocar medo. Ou seja, você faz um tipo de estratégia e que isso não é novidade. A extrema-direita norte-americana usa, que chama da trollagem. Tem esse termo, o pessoal da extrema-direita, da ciência política usa, que assim, eu vou dizer que vou fazer uma coisa, se não tem reação, vai. Se não vai, eu digo é brincadeira. Isso é uma estratégia também de movimentar. E a questão da informação passa a ser o elemento central, sabe, André? É por isso que, e aí já é expandido, por isso que o 5G, toda essa questão, é a nova forma de controle da informação, das guerras tecnológicas, e no nosso caso específico, não tem a ver com guerra tecnológica, mas tem a ver com o que é a questão dos militares, que eu acho importante ressaltar. Para eles e para a extrema-direita, quem é o inimigo? O interno. Isso é muito diferente do resto da extrema-direita do mundo. Para os americanos, são o quê? Os chineses, os latinos. Para os europeus, são os africanos, é o imigrante. Aqui, não. A nossa extrema-direita, porque isso tem a ver com a nossa história da formação, inclusive do pensamento militar, do pensamento da extrema-direita. Quem é o nosso maior inimigo? A esquerda. Aquela que cria a tensão, que inventa essa história de luta de classe, porque nós somos um país harmonioso, no encontro entre os grandes rios do português, e com esse rio com diferença. Ou seja, é impressionante. Aí você vai dizer, Eduardo, isso é muita doideira. Você vai dizer, mas é uma leitura e eles se movem pensando dessa forma. Se a gente não entender esse jogo, a gente vai ficar só, vamos dizer assim, zoando e eles se movimentando e a gente sem entender o processo. Eduardo, exatamente. O Elias vai fazer a pergunta, depois eu faço. Pode fazer, Elias. Não, mas a questão é a seguinte, existe um elemento novo na jogada que é o Lula, ou seja, eu te mandei uma mensagem hoje, mais cedo, dizendo o seguinte, olha, eu não acredito muito, eu acho que eles podem virar o jogo contra o Lula em 2022, ou seja, tornar o Lula inelegível de novo até 2022. Eu acho que é possível isso. Como que você analisa o elemento Lula nesse processo? Como que você enxerga esse novo aí, né? Vamos lá, Elias. Posso colocar uma questão, Eduardo, rapidinho? Pode. Que aí vocês mandam. Eu tô aqui para tomar... Vocês mandam. Pode falar. Faz parte do que o André colocou sobre essa questão da informação, mas vou para além, para fazer um paralelo. A Coreia aconteceu e está acontecendo um processo similar. Tanto é que eu até dei uma entrevista para o Nassif, lá no Brasil 247, sobre o tema, né? Sobre a Lava Jato na Coreia. Você tem um procurador Yun, que coordenou um processo de perseguição a empresas, em particular a Samsung, que é a mais poderosa, tem 20% do produto industrial na Coreia, e, portanto, ele foi no ponto certo para enfraquecer e ganhar um aliado em pró de uma campanha para derrubar um presidente que tem uma pauta progressista. O presidente Moon ganhou a eleição defendendo o direito dos trabalhadores, fortalecimento do mercado interno, fortalecimento das empresas nacionais, né? E tem implementado essa política, com a grande imprensa fazendo oposição brutal. Por que eu estou citando o caso da Coreia? Né? Porque, e aí eu vou na minha pergunta sobre isso, tá? Porque no caso da Coreia, primeiro, a elite ficou dividida, não foi igual no Brasil com a elite, né? Lá na Coreia tem uma elite de caráter nacional, né? Então ficou dividida. A Samsung ficou ali mais para o lado do procurador, por causa da perseguição, da prisão. É o lawfare, tanto é que o Nassif me falou na entrevista que eu tive com ele,
né? Que em 2000 e pouco, o Janot teve uma reunião com o procurador da Coreia, cara, passando a experiência dele do que ele estava fazendo aqui no Brasil, tá? E aí, ao contrário do que aconteceu no Brasil, primeiro que a elite ficou dividida, a Hyundai e a LG ficaram mais pendentes para o presidente e a Samsung mais ao lado do Ministério Público na perseguição. Ao mesmo tempo, o presidente da República, e aí é o ponto que eu quero tocar, o presidente Moon, pelo qual eu nutro uma admiração brutal. Você é neto dele? Eu sou neto, sou filho do Park Chung, do Park Hin, mas a questão ele identificou, né, que o procurador Yun estava coagindo outros juízes com informações pessoais para que eles perseguissem também, desse suporte a ele. E ele depois saiu e foi afastado, porque o presidente Moon o afastou por crimes. Estou dizendo isso porque, veja, houve uma reação do presidente. Ao mesmo tempo que houve uma reação do presidente, do ponto de vista de identificar ilegalidades na atuação do procurador, houve uma reação de projeto. O presidente Moon, com a crise da Covid, lançou o New Deal, um plano de recuperação brutal, fortalecendo cadeias produtivas e um programa de gerar quase 2 milhões de empregos, principalmente entre os jovens. Ponto. E aí, veja, olha que interessante, o pessoal lá, os sindicatos, usavam o Democracia em Vertigem como exemplo, dizendo assim, olha, pessoal, vocês querem que a Lava Jato aconteça aqui? Olha o que aconteceu no Brasil, olha o desastre do Brasil. Isso quem me falou foi o próprio pessoal do sindicato da Coreia. Por que eu estou colocando isso? Porque muitos, o Nassif é um desses, né, que escreve vários, Eduardo, eu queria ouvir de você, que para o PT houve uma ingenuidade republicana, né, em deixar com que essas forças, a Lava Jato, a Procuradoria-Geral, atuassem de forma, a Polícia Federal, acreditando no funcionamento das instituições. Eu quero saber de você, e eu tenho amigos que acham que não, que foi um erro, não teve ingenuidade nenhuma por parte do Partido dos Trabalhadores nesse ponto. Eu queria ouvir de você isso. Você acha que houve uma ingenuidade por parte do Partido dos Trabalhadores de deixar as instituições funcionarem, né? Funcionarem entre aspas, porque funcionou de acordo com o objetivo, tá? E eu acho que queria ouvir isso de você também um pouco. Eu vou primeiro responder essa do Wallace, tá, Elias? Porque aí eu volto com essa discussão do Lula, que acho que vai abrir elementos. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é o seguinte, e aí também lembrando que o Elias gosta muito, tem um documento ainda do governo Obama, tá? Que vai mostrar o que será a década seguinte, acho que é 2009, não tenho certeza agora, que é a questão do combate à corrupção e a questão do petróleo, a questão do pré-sal. Está no documento de Estado norte-americano. E a questão da corrupção e desses mecanismos do controle da informação, como o André levantou, eles vão ser fundamentais nesse processo. O papel que o Departamento de Defesa, pessoal, de Justiça norte-americano vai ter é central. Agora, aqui eu queria fazer uma nuance, que é o seguinte, tem que lembrar que você tem várias agências de informação nos Estados Unidos, elas concorrem entre elas, ela tem ligações com segmentos de armas, mas tem com segmentos do petróleo, não é uma, vamos dizer assim, não é uma amálgama fechada, não é um monobloco, não é monolítico. Então é evidente que você opera sob diversos efeitos, mas você operou a estratégia de guerra híbrida. Isso aí, a gente demoraria muitos anos para enxergar nos documentos oficiais, mas os vazamentos do Snowden e do Wikileaks evidenciam o que está em jogo. Agora, o cuidado que a gente tem que ter quando faz esse tipo de análise, pelo menos eu vejo, de geopolítica, o imperialismo norte-americano não controla tudo ao mesmo tempo. Ele liga a luzinha. Qual é a luzinha no caso do Brasil? Olha, o pessoal está conversando com o Irã, se aproximou com a China, tem pré-sal e quer fazer aumento de conteúdo local. A Halliburton rompeu o contrato com a Petrobras, rompeu o contrato com a Halliburton lá no início, tá, pessoal? 2003 e 2004, para quem não sabe. Né? Quem não sabe a Halliburton, quem teve lá como CEO foi o Dick Cheney. Né? Então, assistir o filme lá, para quem não conhece, assiste o filme lá, o Vice, vice-presidente com a história do Dick Cheney. Baita filme. Muito, muito interessante para entender. Então, agora, o que acontece com essa loja? Então, o mecanismo de guerra híbrida de jogar instabilidade, sabe, Wallace, são vários mecanismos. É claro que foi o que? Gerar instabilidade. A Lava Jato é o mecanismo. E, Wallace, eu desconfio que é o seguinte, aqui tem o que é a nossa classe média, essa elite aí, tacanha, da área do judiciário, aí eu uso o adjetivo mesmo, que alguns deles, inclusive, vai estar fazendo bem no país. Eu lembro do Janot, esse que você citou, é porque eu tenho ocupado quase jornalisticamente esses eventos, né? Numa fala dele no Ministério Público com os procuradores, ele comparou a Lava Jato com o fim da escravidão.
Ou seja, o Brasil estaria indo a nova revolução comparado ao fim da escravidão. Ele usou esse termo. Os próprios procuradores achavam que estavam, vamos fazer terra arrasada e daí nasce uma nova floresta, uma nova sociedade. Eu e outros colegas titulamos esse processo como os weberianos messiânicos. Aí você vai dizer, Eduardo, pode ser o termo. Como é que pode ser weberiano e messiânico? Né? Mas eles são a expressão disso. E aqui, Wallace, eu desconfio que alguns deles, inclusive, claro, estou fazendo bem comum, acabando a corrupção, reduzindo o tamanho do Estado. É evidente, como bom messiânico, ele quer, e juntando essa coisa, ele quer ser recompensado na terra, né? Então, você cria um fundo de bilhões, você vai vender livro, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, tem uma combinação, e que aí eu vou dizer um negócio. Aí, o imperialismo humanitário do Obama deitou e rolou com a gente, porque se a gente tem uma burocracia estatal, né, que acha que aí o que vocês falaram, que Paris ou Nova York é a representação, a capital do mundo, que entrega informações de empresa estrangeira, que faz com que multas sejam pagas nos Estados Unidos, porque depois vai transferir o dinheiro para o fundo deles, que negocia isso está explícito na Vaza Jato. Né? É nesse sentido, e aí, Wallace, o que acontece? Eu acho que no nosso caso brasileiro, a convergência se gerou, por quê? Porque aí todo mundo foi no seu interesse particular. Por que o PMDB fez isso? Porque o PMDB falou o seguinte, com a Dilma não dá. Eu acho que tem uma leitura errada da fala do Jucá. Por que tem uma leitura errada? Porque parece que já estava tudo fechado, é o contrário. O Jucá está dizendo assim, com ela não dá, a gente tem que parar esse negócio. Parar significa parar a Lava Jato. Isso aí. E a Lava Jato não parou e seguiu. É isso que eu chamo do 18 Brumário do Piniquim. Uma instituição estatal desgarrou temporariamente do próprio bloco no poder, porque os capitais... Eu lembro, para quem não lembra, pessoal, os defensores contra a corrupção, né? O Marcos Lisboa, quando teve o efeito Joesley, e Temer, escreveu na Folha de São Paulo, quem quiser pesquisa, a Lava Jato está exagerando, a Lava Jato passou dos limites. Por quê? Ainda diz assim, porque está prejudicando as reformas. Não tem nenhuma novidade do que está acontecendo, pessoal. Os paladinos da corrupção geram esse tipo de lógica atual. E aí é que o Wallace falou, a convergência, viu, Wallace? Aí tem a coisa externa, e acho sim que é mais do que... Eu já chamei até ingenuidade, sabe, Wallace? Mas aí a causa do PT, eu vou entrar numa coisa que acho que tem a ver com... E acho que o campo da esquerda em geral é o que é pensar a burguesia brasileira, o Estado, a nossa seção. Aí um pouco eu e Elias fizemos esse debate. Quando você elimina a ideia do nacional, do que é imperialismo, e ao mesmo tempo quando você elimina da análise o que é a luta de classe no Brasil, como ela tem especificidades, você perde a capacidade de olhar o processo. Porque acho que o Lula olhou assim, caramba, vamos aqui conciliar, eu vou mudar a vida das pessoas, e eu vou também dar lucro para os caras. Então os caras vão dar um salto. Você pensar os grandes acordos do desenvolvimento no século XX, foram grandes pactos. E aqui, na verdade, na hora que tem o primeiro soluço, que é a lucratividade, o que os caras fizeram? Não, eu volto ao meu DNA. Qual é o meu DNA? Esse pessoal não é gente, Vamos empurrar de novo esse pessoal de volta. E aí, de uma cajadada só, tenta fazer o quê? Eliminar a Constituição de 88. E olha que a Constituição de 88 é social-democrática, mas tem elementos conservadores. Piorou a questão da estrutura agrária. Eu fiz um debate com o Berkovitch, que é muito interessante mostrando isso. Agora, olha que doideira. Com a questão da dinâmica econômica, você teve mais gente formal. A Constituição de 88 garante direitos sociais, mas, sobretudo, para quem está formalizado. Como você formalizou, você também incorporou direitos sociais por causa da Constituição. Então, tem que ter um cuidado quando fala assim, só inserção pelo consumo. É mais complexo o Brasil. A forma como a luta de classe assume no Brasil é muito mais complexa, e acho, Wallace, que sim teve a visão ou romantizada ou limitada, que tem uma coisa que é específica, mas tem uma coisa mais estrutural que é histórica. E aí a discussão do Elias, eu acho que o Lula vem ao jogo nessa história, e porque eu acho que vem e volta ao jogo nessa história. Elias, eu desconfio, aí vamos lá. Eu acho que a gente vive um processo de incerteza muito grande. 2022 é longuíssimo prazo, as pessoas não entenderam isso ainda. A gente vai viver uma conjuntura desse ano muito difícil, muito difícil. É muito difícil fazer previsão hoje, mas eu não vou me furtar de fazer. Mas assim, eu brinco com os colegas lá atrás, falavam, Eduardo, eu falava assim, acho que vai acontecer talvez isso ou isso, o cara falava, você tá de zoação. Agora eles vão me perguntar, assim, e agora, Eduardo? Eduardo acertou tudo. Agora tá difícil. Você acertou tudo. Agora, qual é o gosto amargo, né? O que é o ponto que eu queria ressaltar, Elias? Eu acho
que, por exemplo, o Fachin fez a jogada errada, assim, ele quis soltar, ele deu uma balançada de barco. As pessoas falam, o Fachin queria salvar a Lava Jato e o Moro. Pessoal, o Fachin, ele é o cara, ele é quem faz todo o processo da Lava Jato. Ele é Lava Jato também, ele também queria se salvar antes de tudo. Né? As pessoas, assim, não é uma coisa, eu vou lhe salvar o Moro. Né? Ele é o ministro supremo, o relator do processo. Ele está dentro do processo. Então, ele também quis se salvar. Ele quis salvar como fazendo uma jogadinha. Qual é a jogadinha? Eu solto o Lula aqui, mas para garantir a Lava Jato, garanta as provas para que você jogue depois. Eu desconfio que ele não negociou com ninguém. É esse que é o problema. Quando você tem uma crise desse tipo, você nem consegue negociar por cima a saída. Quando eu falo em crise institucional, é isso. E aí, quando o Fachin faz isso, provavelmente fez, basta ver o que aconteceu, porque ele provavelmente, não dá para saber, já sabia que a Carmen Lúcia ia mudar o voto. Mas ia mudar o voto por quê? Por causa do efeito da Vaza Jato. Então, nesse sentido, quando trouxe o Lula de volta, e sabe, Elias, acho muito difícil, aí sim, ter condições de política na sociedade brasileira como eles fizeram em 18, entendeu? O efeito da Vaza Jato, que tem a ver com o efeito do hacker, e tem a ver com o que o Lewandowski fez, que abriu para os advogados do Lula, criou uma condição política que é muito difícil fazer o que é tirar completamente. É impossível não, sabe, Elias? É impossível não. Colocou no jogo, acho difícil tirar. Essa burguesia não vai fechar com o Lula, uma parte acho que não vai. Está tentando construir uma segunda opção. Não, aliás, hoje, justamente a gente comentava aqui no início do programa, a entrevista do Stuhlberger já é uma construção nessa direção aí. Fala, olha, eu não votei no Bolsonaro, me arrependo, nunca mais vou votar nele, mas também no Lula eu não voto, né? Então, mas, Paulo, deixa eu só colocar um ponto. Ele não disse que nunca vai votar. Ele falou assim, se ele entrar no eixo, aí eu posso até votar nele. Por isso que a minha interpretação desse jogo é a seguinte: a carta dos economistas, a fala de Stuhlberger, todo esse jogo é para dizer assim, Bolsonaro, se você não entrar no eixo, a gente pula do barco. Então, você quer ser elegível, você quer ser, ter competitividade? Então, nós estamos avisando, estamos dando, já chegou a 300 mil mortos. Presta atenção. Está chegando a 300 mil mortos. Bateu 500 mil, a gente ainda tolera, mas assim, se não for as privatizações, intolerável. Viu, André? Então, está dando a sinalização, mas vai lá, Eder. E aí, para reforçar o Wallace aí na braveza dele, que é o seguinte, eu acho essa carta beira o raio da mais alta hipocrisia. E por que eu estou falando isso? Porque é um tipo de carta que, na verdade, ele usa as instituições para tentar controlar o Bolsonaro a essa altura do campeonato, como se o Bolsonaro fosse controlável. Isso de um amigo que estuda os militares, o Manuel Domingos, confidenciou para ele, o Santos Cruz confidenciou para ele, que eles iriam controlar o Bolsonaro. Olha o que aconteceu com o Santos Cruz, tomou um chute da bunda. Então, essa altura do campeonato, a burguesia brasileira, Faria Lima, os segmentos, achar que vai controlar o Bolsonaro, que vai tutelar o Bolsonaro... Não foi só Faria Lima, não, viu, Eduardo? Muito acadêmico aí caiu na bobagem de assinar essa carta depois, pedindo para assinar, e deixa eu assinar. Mas, e aí, muita gente boa. Concordo. Eu respeito muito. Eu também, mas acho que tem duas dimensões da carta. Tem os economistas liberais, tá? Uma boa parte deles, que eles têm a formação dele, é bem falado, mas hoje eles não têm capacidade de influenciar essa burguesia, essa elite brasileira. Eles funcionam mais como despachantes desses setores dominantes. Tem uns colegas heterodoxos que alguns assinaram, porque ainda tem uma visão romantizada do que está acontecendo no Brasil, como se o fenômeno fosse apenas o Bolsonaro a explicação de todos os nossos problemas. Eduardo, deixa eu interromper só para fazer uma lembrança importante dessa semana, que foi o Gustavo Franco no Roda Viva, em que ele foi pressionado, pela Vera Magalhães e por toda a bancada, quando ele disse assim, não, a gente não imaginava que o Bolsonaro fosse ser ruim assim. Até a Vera, se ela olhou, ela falou, não, peraí, isso aqui eu não posso deixar passar. E pressionou bastante o Gustavo Franco. Pela primeira vez eu vi o Gustavo Franco encurralado, gaguejando, pedindo desculpa porque ele realmente errou. E, assim, achei a primeira vez que eu vi, não sei se já vi outras vezes, mas eu acho que isso é ilustrativo um pouco dessa carta. E aí, André, o que eu acho dessa carta? Essa carta é uma carta que você escreveu para o Papai Noel e Papai Noel não existe, né? Então, assim, vamos controlar o Bolsonaro? Vamos segurar agora. E por que de hipocrisia? Porque isso tudo é para dizer o seguinte, continua como está. É uma carta que não tem lá falando do PIB, mas não tem uma proposição econômica.
Leiam a carta de novo. Qualquer epidemiologista assinalar a carta. Qual é a carta defendendo? Vacina, máscara, coordenação e liderança. Os Eduardo, 4 eixos da carta. Eu fiz que nem o Guedes fez com a teoria geral, cara. Eu li 3 vezes. Só que eu li 3 vezes. E aí, Wallace, você acha que tem um ponto? Agora que tem um ponto que eu queria, antes de passar para você, para a gente refletir, que é o seguinte. Não, é só para completar o que você está falando. Eu acho que a carta consolida algo que eu venho falando sempre. A grande imprensa faz uma crítica ao comportamento genocida do presidente. Mas a agenda econômica, e o Paulo Guedes seria o ministro perfeito para eles, desde que o presidente da República tivesse um discurso, entre aspas, civilizatório e implementando a agenda do Paulo Guedes. É isso que a carta representa e consolida para mim. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Na verdade, para eles, o projeto civilizatório é um projeto que significa vender, empurrar o pessoal de volta para a miséria, porque a gente está falando de 50% da população brasileira que ganha, no máximo, per capita, R$640. A gente tem que entender e falar desse dado o tempo inteiro. A gente tem 10% da população, que são 2 Portugais, 21 milhões de pessoas, ganhando, antes quando tinha auxílio, ganhando em termos de R$150. Sem auxílio, vai para R$40 por mês. E esse pessoal é um tipo de, vamos dizer assim, funcionamento progressista, não populista, tá? Que eu costumo dizer que isso é uma completa falácia. Na verdade, eu não me preocupo, a minha questão não é com progressista, capitalista, da forma como ele gasta o dinheiro, mas é como ele ganha. E como se ganha dinheiro no Brasil é de uma profunda exploração. E esse pessoal quer continuar passando a boiada. É tipo assim, pô, Bolsonaro, se comporta aí, seja mais educado, não compra vacina, vamos passar o que está feito, o Guedes. Pô, o Bolsonaro, pessoal, foi funcional até então, e agora está ficando disfuncional, para o andar de cima. Agora, e qual é o ponto que eu queria ressaltar? Não dá para dizer que tem um desembarque ainda completo, porque a burguesia agrária está ganhando muito dinheiro. E a burguesia agrária, o pessoal do Brasil profundo do agro, tá? Que é pop, ao mesmo tempo é aquele que gosta de ter arma para meter bala no MST, é isso que a gente tem que entender, o Brasil, tá? Porque se a gente fica só a partir da realidade, eu fazer a provocação só do eixo Rio-São Paulo, só da lógica sudestina, a gente perde a capacidade de entender o Brasil nas suas profundidades. E fica numa lógica de que o Estado é o problema. Sabe, Elias, eu vou fazer aqui uma provocação grande, Eduardo, tá, pessoal? só um minuto, que 3 paulistas morreram agora que você falou sudestino, porque não pode, né? O povo muito distinto. Então, eu queria te agradecer por isso. Não, eu sei que agora eu vou provocar mais ainda. Que essa fala, tá, do dono o que eu falo do Salim Matar, que o problema é Estado, que o problema é tudo, é fruto, só com a forma tosca, de uma interpretação do Brasil, que o problema é uma transposição das instituições portuguesas e que você tem um Estado maior, né, do que a parte econômica. Para mim é o contrário aqui. É o poder econômico dessas elites que vem lá da história agrária e depois da transição do agrário para o rural é que domina esse Estado. A capacidade estatal, ela tem uma dificuldade de se tornar uma autonomia relativa para conduzir o projeto. Por quê? Porque vem dessa lógica de uma burguesia agrária para a lógica desse processo. Então, e aí para juntar com a Elias, não, eu não respondi a Elias, ele ia ficar bravo comigo. Eu acho, Elias, que assim, eu acho que o Lula, ele não será, eu não acho que tem condições políticas nesse momento, ele está fora do jogo. Essa elite quer que Lula, essa elite quer o Lula de 2003, que é o Meirelles no Banco Central, que é o Marcos Lisboa, que era o homem forte do Palocci, tá? Que eu não acho que tem mais esse Lula. Por que não tem esse Lula? Porque as condições históricas não permitem mais isso, não permitem, porque não dá para fazer aquela conciliação como foi feito, e mais ainda, porque essa burguesia, esses setores dominantes brasileiros querem mudar o regime, eles querem manter tudo que foi feito e continuar. Não tem sustentabilidade de Lula realizar esse processo. Por isso que o que eu tenho dito, que isso, claro que a história não se repete exatamente igual, mas isso tem proximidades aí que o Elias sempre fala que o Lula se encontrou com Getúlio na cadeia. Talvez a gente esteja vivendo e lá para frente ainda, estou vendo vários cis aqui, tá? Caso o Lula ganhe, caso o Lula tenha essas reações inteiras, muito mais do que seria um governo do Getúlio II, que começa liberal e depois gira pra caramba, né? Do que a Carta ao Povo Brasileiros. Agora, você está falando de Getúlio II, peraí, só para contextualizar para a galera, beleza? O Getúlio tem
30 a 45, 3 fases ali. Obrigado, né? Wallace, tá certo. E depois 50 a 54, para o pessoal ficar claro, né? Tá certo. É o segundo governo do Getúlio, 50 a 54. O Getúlio monta no início do governo o ministério que tinham liberais, conservadores e udenistas. Depois ele rompe com isso, demite o pessoal, dá o aumento do salário mínimo enorme, que na época o João Goulart era o ministro do Trabalho, e ele vai para cima sentindo que a burguesia não ia segurar o projeto nacionalista que ele tinha. Esse é o embate que está na origem do processo. Agora, o Lula nessa história, vamos lá. Antes do Lula, caso o Lula permaneça, caso o Lula ganhe, caso tenha esse todo de processo, não dá para descartar o Bolsonaro nessa história. Por quê, pessoal? O Bolsonaro, se tiver de enfrentar a Faria Lima para manter sua base, ele fará, porque ele sabe que ele está com a corda no pescoço. E eu já vi uma matéria insinuando que o Ministério da Fazenda, agora não é mais Fazenda, pessoal, o cara mais velho, né? Agora é o Ministério da Economia, o pessoal vai mudando, mas dizendo que pode solicitar o estado de emergência. Então, se o Bolsonaro perder popularidade, sentir que está rodando, ele pode voltar um auxílio grande para tentar retomar a popularidade. Porque a lógica do Bolsonaro, você pode dizer que ela é inconsistente em muita coisa, mas tem uma lógica que ele sempre segue, que é olhar engajamento na rede e popularidade. Ele se movimenta com isso desde o início. Se você quiser consistência liberal, estado de desenvolvimento, você não vai achar, mas isso ele tem. E acho que ele pode se movimentar aqui nesse momento, e o pessoal da Faria Lima vai ficar pé da vida, vai querer ir para cima, mas a disputa eleitoral, as pessoas já estão dando como certo, Lula ganhando, pessoal, é muito mais complexo que a gente está vivendo. 2022 é longuíssimo prazo. Perfeito, gente. A gente já está com 2 horas e 5 minutos de live, então eu vou pedir para a gente fazer uma última rodada de comentários finais. Eu tenho poesia hoje, porque a gente não pode sair dessa conversa sem poesia, tá? Tem umas 5 pessoas que vêm aqui só para isso. As outras 3.000 estão aqui por vocês. Mas eu queria passar imediatamente. Descansa um pouquinho aí, Edu. Vamos passar pelo painel, a gente faz a última com você. Quem quiser ir primeiro, fique à vontade. Não, deixa eu começar agradecendo aqui a presença do Eduardo, né, que deu essa aula para a gente de economia, ciência política, geopolítica, né, e ele, melhor do que ninguém, mostra como, para entender a realidade, para entender o Brasil e para entender o mundo, a gente precisa olhar todas essas esferas, né, essa visão limitada, né, do economista tapado, né, que acha que só a economia ali determina as coisas, está muito longe de ter capacidade de explicar o que ocorre de fato, né? Então, para a gente aqui no Conexão Xangai é fantástico poder receber amigos e pessoas como o Eduardo, né? E não poderia deixar de fazer aqui um convite para vocês conhecerem também o curso do meu com o Wallace sobre a Coreia do Sul. A gente vai abrir as matrículas nessa semana. Então, a gente está trabalhando aí incansavelmente há meses já para fazer uma versão turbinada, né? A gente tem novas aulas, e tudo isso que o Wallace falou sobre a Lava Jato da Coreia, inclusive, né? Dá para entender de maneira bastante clara olhando as aulas dele. Porque é engraçado esses paralelos, né, que a gente tem de Brasil e Coreia, para nossa tristeza e para nossa infelicidade, é só o lado ruim, né? Não é o paralelo do... Paulo, eu acho que eu vou começar a impedir, assim, o Elias e o Wallace de contar essas histórias. E você também, nada de Alemanha, tá? Chega desses países que não funcionam. Eu estou me agarrando nessas histórias para tentar buscar esperança em algum lugar. Dar alguma esperança. Olhar para o Brasil. Mas, enfim, então deixa o convite, vou pedir depois para o André deixar o link aqui. A gente tem um grupo VIP especial lá que a gente fez para quem nos acompanha, quem nos segue aqui no Conexão Xangai e nas outras redes. A gente vai fazer um preço de matrícula super especial só para quem nos acompanha. E o André nos deu a alegria de também me autorizar a gente dar o nosso livro como um bônus para quem se matricular pelo grupo VIP, né? Então a gente tem o nosso livro Brasil, uma economia que não aprende, só para quem fizer a matrícula dentro do grupo VIP, vai, além do curso, também vai ganhar como bônus o meu livro e do André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende. Então, com isso, eu me despeço aqui de vocês, e só para registrar que é o ponto mais alto do meu fim de semana, momento que eu venho aqui aprender com vocês sobre Brasil e o mundo. Obrigado, gente. Prazerzão. Obrigado, Paulo. Vou pegar meu gancho aqui já para falar do Paulo e aproveitar para agradecer publicamente mais uma vez ao André, ao Elias. Ao Paulo eu agradeço sempre, mas eu quero agradecer em particular ao André e ao Elias, porque com o lançamento dessa nova turma, vocês foram de uma generosidade brutal, né, em tanto divulgar
a nova turma, como também o Elias, além de divulgar, né, você deu uma aula, ele fez uma aula sobre a Coreia do Norte, gravado, o André agora deu com o Paulo o livro, né, Uma Economia que Não Aprende, o e-book para aqueles que se matricularam. Então eu agradeço publicamente a vocês pela generosidade, né, e cada dia passo fico mais claro assim, cara, como que a amizade com vocês, para mim, a construção dessa amizade durante esse ano, que a gente intensificou muitos contatos, me fez crescer como ser humano, como pessoa, e aprender muito, né, como intelectual também. Né? Eu vou revelar aqui que meu sonho é conhecer o Wallace pessoalmente. Ninguém sabe, mas a gente não se conhece pessoalmente. A gente não se conhece. Eu, Elias e o André, a gente não se conhece pessoalmente. O Eduardo foi meu patrão, já falei para todo mundo aqui e falo direto, entendeu? O Eduardo eu conheço, a gente tem contato. E assim, aí, convidar as pessoas para fazer o curso. Amanhã, pessoal, a gente tem uma live, eu e o Paulo, que nós vamos discutir as multinacionais na Coreia. Então, quem quiser, a gente vai discutir o papel das grandes multinacionais, que é um dos temas do nosso curso. Entra no grupo VIP, tá lá o link no blog do Paulo, tá lá o link no meu Twitter. E aqui, para encerrar minha fala, Eduardo, tenho uma admiração profunda por você, cara. Eu lamento muito por você não estar hoje no quadro da UFBA. Entendo perfeitamente a sua escolha, mas, assim, eu tenho uma admiração profunda como intelectual e como ser humano. Quem não conhece o Eduardo como ser humano, mas só como intelectual, é um homem muito maior do que o intelectual, do que tudo. É uma pessoa extraordinária. Como intelectual, como ele sempre fala, é uma das mentes mais gênias desse país, né, que pensa o Brasil. Né? Eu conheço a obra, o trabalho do Eduardo há muito tempo, que acompanho a carreira dele, sobre a lógica dos blocos no poder, da análise que ele faz, e é um ser humano também extraordinário. Cara, aprendo muito com você, tanto como profissional, mas como ser humano também. E foi um prazer enorme, cara, mais uma vez participar de um evento contigo. Você já esteve lá no grupo do NEC para discutir, sempre está à disposição do NEC, né? Já participei de outros eventos contigo. Então, assim, eu quero manifestar aqui no programa Conexão Xangai que foi um enorme prazer, cara, e dividir essa banca com você, sempre lembrar de toda a trajetória de construção de conhecimento com você, aprendendo com você. Ele não é gaúcho? Achei que o Eduardo era lá de Porto Alegre, cara, com esse sotaque. A cara do Wallace de decepção. O Eduardo, ele é marxista cultural raiz, cara. O Eduardo, ele é marxista cultural raiz, ou seja, ele é aquele cara, ele se veste Mulher Maravilha no carnaval, se veste Baiano no carnaval. Ele é raiz. Eu tenho uma característica de personalidade, Eduardo, que é a sensibilidade, e a inteligência humana, ela me emociona, tá? Eu digo isso assim, de que eu saio desse programa hoje emocionado de te ouvir, até que eu fico o tempo inteiro aqui olhando para você falando, eu admirando a sua capacidade de conectar várias dimensões de um processo que é complexo, que é o processo brasileiro, e dizer que eu tenho um baita orgulho de ter você como amigo, como interlocutor intelectual, como um cara que eu sempre me coloco em teste com você, eu também tenho minhas hipóteses sobre a China, que, aliás, o Eduardo, então, antes dele, ele não é só esse cara que estuda Brasil, ele tem um trabalho muito grande sobre a China também, né? Tem textos publicados, livros organizados sobre a China, ele não é ele conhece muito aquela realidade, e ele é um cara que eu coloco em teste muitas minhas hipóteses sobre a China, a gente conversa muito, né? Então, eu saio daqui muito emocionado em ver você falar, ver a sua forma intelectual. Eu acho que o Brasil tem que se orgulhar de ter um cara como você, como um intérprete como você do Brasil. Né? Então, acho que fica essa sensação de que nós estivemos hoje com o intérprete do Brasil, né, diante de nós. Né? Um beijo no seu coração, Eduardo, e dos outros também. Um abraço. Eduardo Costa Pinto, antes da sua fala, eu quero pedir para todo mundo que está aqui curtir o vídeo, já entra lá no site do Paulo Gala, depois da terminada aqui o nosso programa, já dá uma olhadinha, né, no programa do curso sobre Coreia, eles vão ter mais aulas sobre isso, então fiquem antenados. Eduardo Costa Pinto. Antes de falar, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso também, sem querer, eu sei que você sempre lê sua poesia, mas eu posso também te imitar e ler uma poesia no final da minha fala? É óbvio. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Para mim é uma honra estar também aqui nesse... Mas espera, porque a gente tem a chamada do momento lírico, que me custou 80 horas de trabalho. Então, você espera, a gente faz, aí a gente recita depois, para dar o destaque nela. Tá bom. Eu vou... Tá bom. Então, assim,
primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Esse Conexão eu tenho assistido muito, programas maravilhosos, com o Silvio de Almeida, com o Arthur, com todo mundo que passou aqui. Realmente, assim, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Agradecer muito pelas palavras. E eu acho que é importante pensar o seguinte: é evidente que a gente está num momento muito difícil no Brasil. Talvez seja o momento histórico mais difícil da trajetória brasileira, eu arrisco a dizer isso. Porque se antes a gente olhava e tinha uma análise do Brasil do futuro, sempre olhava o Brasil, o país do futuro, na verdade o futuro chegou. Né? Não tem como você jogar para frente esse processo, ele terá que ser resolvido nessa encruzilhada histórica, e eu não estou dizendo que é em 22 só. Agora, nunca ficou tão visível os processos históricos, as formas de dominação, o que é essa burguesia brasileira. Ao mesmo tempo, assim, é evidente que tem muita gente que tem essa dificuldade de enxergar hoje, porque a gente está vivendo um momento difícil. Faz parte, em algum momento, você sair da situação e dizer assim, não quero enxergar nada. Está tão ruim que eu não quero enxergar nada. Mas você não pode também, e aí, para compreender, ficar isso do longo processo. Faz parte de um momento tão difícil e assentar, olhar e pensar. Eu acho que vocês fazem isso, que a universidade não pode ficar encastelada na universidade. A gente tem que ter intelectuais públicos debatendo o Brasil. Então, apesar dessa dificuldade enorme, a gente está buscando reconstruir esse país. É só apenas do que a questão eleitoral. E vai ser preciso de uma tarefa longa de reconstrução. Então, acho que esse é o elemento otimista. E aí, se vocês puderem também, quem está assistindo, vou fazer agora a propaganda, é o Diário da Crise ao vivo, toda sexta-feira, às 19 horas, no canal. Perguntaram até aqui que é o canal de estudo de economia da UFRJ. O pessoal é assim, IE ou IE. Aí você já sabe qual é a diferença, se é da Unicamp ou de outros, ou da UFRJ. E só o nome do livro que falaram é Os Militares e a Crise, que é um livro do João Roberto, que eu sou um dos autores, que acho que tem uma discussão fundamental para a questão militar brasileira. É isso, André. E aí, quando tiver depois a gente deixa o link disso tudo aqui beleza. Na descrição e no comentário. E eu vou querer acabar com a poesia do Brecht, porque para a gente ter algum alento aí. Cara, agora é a hora da elevação do espírito, agora é a hora que a gente sai aqui, né, dessa matéria densa e a gente joga o pensamento um pouquinho para o alto. Então vamos lá. Cara, essa vinheta é muito boa. Essa mão invisível do mercado é algo fantástico. Eduardo Costa Pinto. Eu faço primeiro. Sua então, poesia, vai lá. Vamos lá. Bertolt Brecht, aos que hesitam. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início, mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem, o inimigo distorce muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendido e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Muito bem. Boa, Bertolt Brecht. Maravilha. Agora eu escolhi para esse momento lírico Manuel de Barros, Retrato do Artista Quando Coisa. E quem não conhece Manuel de Barros, eu acho que talvez seja mais próximo que a gente chega sobre ser revolucionário com o idioma, da maneira como ele é. E é fenomenal. Então eu escolhi um poema que ele fala sobre olhar para baixo, sobre olhar para as coisas que são soberbamente insignificantes e por isso valiosas.
Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata, cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Esse Manuel de Barros, queria deixar um grande abraço para todos vocês. Eduardo, obrigado por nos honrar e abrilhantar aqui a nossa noite de domingo. Foi fenomenal, realmente, assim, acho que é um programa que vai ficar marcado na história, né, desse tão recente ainda, Conexão Xangai, mas foi sensacional, a gente agradece demais, Elias, Wallace, Paulo, meu agradecimento profundo a todos que nos acompanharam aqui pelo meu canal, que vão acompanhar pelo canal do Paulo, que nos acompanharam também pela TV 247, e eu quero deixar um agradecimento especial a duas pessoas que vêm me ajudando muito a atender as demandas exigentes das pessoas que acompanham o canal, que é o Luiz Thiago Freire, que tem me ajudado a fazer os recortes que a gente está disponibilizando para vocês, e também o Vinícius Gandolfi, que eu quero deixar registrado aqui, nos ajudou a criar o podcast. Então você amanhã, mais ou menos, acho que na parte da manhã ou à tarde, todas os Conexões Xangai, eles vão estar disponíveis lá no canal do podcast aqui do Conexão Xangai, que fica no Spotify. Tá? Eu também vou deixar o link para vocês. Né, das falas. Você agora fez recortes, né? Isso. Então, eu queria deixar esse agradecimento excepcional aqui para essas duas pessoas. Tem várias outras que nos ajudam sempre de maneira voluntária, na garra aqui para nos ajudar a chegar mais longe. Tá? E eu vou agradecendo aos poucos conforme a gente for avançando. Tá? Então, fiquem antenados nos recortes que a gente vai divulgar ao longo da semana dessa live maravilhosa e também no podcast, para quem é de podcast, né? Tem o pessoal que gosta de escutar, né, o podcast mais do que assistir o vídeo. Então eu deixo um grande abraço para vocês, obrigado demais por nos acompanharem, uma boa semana e antes de terminar, o melhor para o final. Acabei de ter confirmação que domingo que vem, Preto Zezé estará conosco aqui para a gente bater um papo, ele que hoje é o presidente global da CUFA, né? Então a Central Única das Favelas, ele que é uma pessoa fantástica do mundo artístico, que tem uma visão ampla dos efeitos, né, que essa pandemia causou, ele vai vir aqui trocar uma ideia com a gente, e como vocês sempre pedem, eu venho aqui indicar o Torto Arado. Por favor, gente, leiam esse livro do Itamar Vieira Júnior, a fantástica trajetória de Belonise e Bibiana, é fantástico para vocês lerem, que é um soco no estômago do Brasil que ainda existe, né? Infelizmente, o Brasil da exploração, o Brasil, né, do descaso com as pessoas mais simples. Então fica aqui um grande abraço para todos vocês, uma boa semana e a gente se vê certamente na semana que vem com muita vontade.